E galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam com saúde. Aqui vou explicar para vocês, tá, pessoal? Sobre o material de vocês, tá? Um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia do que é que vocês vão fazer, tá bom? Dando continuidade, essa é a segunda parte aqui. Não esqueça de colocar o nome de vocês, tá, gente? Aqui. E a turma de vocês, tá? Qual é o oitavo ano, tá? Então vamos lá, olha. Querido aluno, é bom demais trabalhar com você. Daremos agora continuidade às nossas aulas remotas e paramos no assunto substantivo. Agora vamos estudar um pouco mais sobre o mesmo, tá? Continuando a revisão de classes gramaticais e a continuação de substantivo. Observe essas imagens e complete os espaços. Repare aqui que tem um conjunto de peixes, né? E como é que a gente chama o conjunto de peixes na língua portuguesa? Como é que a gente diz, tá? Escrevam aí. Aqui, olha, a gente vê uma pinacoteca, né? Que é um conjunto de que tá aí? Um monte de que vocês estão vendo aí nas paredes, tá? É uma coleção de... Aí escrevam aí. Quando queremos nos referir a um conjunto ou a uma coleção de seres, coisas ou objetos, a gente vai usar os substantivos coletivos, tá? Então, olha, bora relembrar os coletivos, tá? Que é um conjunto de... Conjunto ou uma coleção de alguma coisa, tá? Alcateia, que é de lobos, pinacoteca, que é de quadros, olha, já até respondi aquela questão lá. Cáfila de camelos, batalhão, falange, o exército de soldados ou de anjos, cordilheira, conjunto de montanhas, farândula, conjunto de mendigos, de maltrapilhos, molho, conjunto de chaves, fauna, conjunto de animais de uma região, né? Réstia, conjunto de cebolas, de alhos, tá? Baixela, que é aqueles objetos, né, que a gente usa na mesa, tá? Quando vocês veem aquelas mesas que tem um monte de, como é, de sopeira, pratos, copos, aqueles, tudo bonito, né? A gente diz ali que tem uma baixela, né? Estão dando uma baixela para servir os convidados, tá? E geralmente é de um material nobre, né? Ou seja, de porcelana, de, como é, de cristal. E flora é o conjunto de plantas de uma região. Então, olha, com vocês agora, tá, galera? Vocês vão escrever os coletivos pedidos, tá? E depois vai completar a cruzadinha abaixo. Tem uns que tem aí no assunto, tá? E tem outros que vocês vão dar uma pesquisadinha, tá? Quadros e telas. Vocês viram lá no assunto que de quadros e telas é pinacoteca, né? De fotografias, vocês vão ver o que é, tá? O conjunto de fotografias. De plantas de uma região tem no assunto. Coleção de poesias vocês também vão pesquisar. Como é que a gente dá um nome para 500 folhas de papel? Lembrem, coloquem aí, tá? Animais de uma região tem no assunto, de flores, acho que vocês sabem qual é, né? De peixes, vocês viram aí no lado, vocês devem ter escrito que é cardume, né? De chaves tem no assunto, de elefantes e búfalos tem uma pesquisadinha, tá? Conjunto de montanhas tem no assunto, de árvores frutíferas, dei uma pesquisadinha, tá? E objetos usados no serviço de mesa também tem aí no assunto, tá? Que é até aquele que eu falei de, pode ser de cristal, de porcelana, vejam lá, tá? Depois que vocês escreverem os nomes aqui dos coletivos de cada um, vocês vão preencher as cruzadinhas. Por exemplo, olha, no número um, que é quadros e telas, é pinacoteca, né? Aí vocês vão escrever, olha, pinacoteca, tá? Vai dar certinho aí, tá? Então coloquem certinho o que for na horizontal e o que for na vertical, de acordo com o número que aparecer no lado aí, tá? Flexões do substantivo. O substantivo pode sofrer algumas variações. Vamos ver cada uma, querido aluno. Então, olha, a primeira flexão do substantivo é a de gênero. Ele pode ter o gênero masculino, tá? Como aqui, olha. E o gênero feminino. Olha, o masculino é boi, o feminino de boi é vaca. Masculino é bode, feminino cabra. O masculino é genro e o feminino é nora, tá? Então vocês estão vendo aí, tá? Eu coloquei vários masculinos aí e os femininos respectivos deles, tá? Isso aí é o básico deles. Então eu quero aqui que vocês dêem uma pesquisada em alguns femininos, tá? Qual é o feminino de zangão, de carneiro, de sogro, de ator, de escultor, de cavaleiro, de cavalheiro, de anfitrião, de freguês, de anão, de frade, de padre e de frei. Eu acredito que vocês têm no caderno isso no último assunto que eu dei para vocês. É só preencher aí, tá? O feminino de cada um deles. Existem alguns gêneros especiais do substantivo, quando ele possui uma só forma para se referir a ambos os sexos, tá?
Então vai ter casos que o substantivo vocês não vão saber exatamente quem é masculino e quem é feminino, porque às vezes as palavras vão vir ou de uma maneira que não dá para me definir diretamente quem é, tá? Que a gente chama de uniforme, ou ele vai falar só no masculino ou só no feminino. Então bora ver esses gêneros especiais. O primeiro, gente, é o epiceno. Esse é o mais simples, mais fácil. É aqueles em que os animais, né, eles não vão ter o masculino ou o feminino. Por exemplo, olha, jacaré e onça. Jacaré eu consigo falar só no masculino e onça também consigo falar só no feminino, tá? Porém, para me referir ao sexo deles, eu vou colocar a palavra macho e fêmea, tá? Ou seja, jacaré macho, jacaré fêmea, onça macho, onça fêmea. E aí eu consigo distinguir o sexo, tá? Então o gênero epiceno ele é esse. Quando eu coloco em animais a palavra macho e fêmea, tá? Para distinguir o gênero, para distinguir o sexo de cada um, tá? Como de dois gêneros, pessoal, é aquele caso em que a palavra sozinha ela pode se referir aos dois sexos, mas para me diferenciar eles eu vou usar ou um artigo ou um pronome ou alguma outra palavra determinante, tá? Por exemplo, olha a palavra dentista. Para mim saber se é masculino, eu vou colocar o O, ó, o dentista. Se eu quiser saber se é feminino, eu vou colocar a dentista, tá? Então reparem que eu só vou diferenciar o gênero aí da palavra dentista usando ou o O ou o A. Mas a palavra dentista não vai mudar, né? Ela continua, ela serve para os dois gêneros, tá? Ou seja, só muda o que acompanha. Ou um artigo ou um pronome. Eu dei alguns exemplos aqui, olha. O agente, a agente, esse anarquista, este artista, nosso camarada, nossa camarada, o chefe, a chefe, meu cliente, minha cliente, os colegas, as colegas, o colegial, a colegial. Ou seja, em todas elas podem ver que só o que muda é o que acompanha, né? A gente só vai distinguir o sexo na letrinha que acompanhar ele. Mas a palavra ela não vai mudar. Então, esses casos, gente, tudo aí é comum de dois gêneros, tá? Onde a palavra não muda, mas eu vou descobrir o gênero dele utilizando algum determinante no lado da palavra. Ou, esse, essa, aquele, aquela, meu, minha, teu, tá? Sobrecomuns, pessoal, é um caso incrível em que a palavra ela não tem como mudar, mas ela vai servir para os dois sexos de qualquer forma. Ela é escrita daquele jeito e eu posso usar tanto para homem quanto para mulher sem problema nenhum. Como aqui, olha, as crianças. Reparem que eu uso a palavra criança, né? Aqui em as crianças, e eu posso utilizar tanto para menino quanto para menina. Eu posso chamar uma menina de criança, posso chamar um menino de criança. Ou seja, não importa se é a criança, esteja só no feminino, mas ela serve tanto para menino quanto para menina, né? Então, nesse caso aí, é uma palavra, tá? Sobrecomum, tá? Tem outros casos de sobrecomum. Quando eu digo a pessoa, posso falar para homem, para mulher. O ser, posso falar para homem, para mulher. A criatura, posso falar para homem, para mulher. A vítima, posso chamar um homem de vítima, uma mulher de vítima. Posso chamar um indivíduo de homem, uma mulher de indivíduo, tá? Posso dizer que eu sou um carrasco, que aquela mulher é um carrasco, tá? Não é carrasca não, tá, pessoal? É carrasco mesmo. Quem fala carrasca tá falando errado, tá? O cônjuge, ou seja, o companheiro, né? Ela é o meu cônjuge. Ele é meu cônjuge, tá? A testemunha, posso falar para homem, para mulher, o ente, para homem, para mulher, o algoz, para homem, para mulher, tá? Então, todos esses casos aí são casos de sobrecomuns, tá? E agora é com vocês, tá? Vocês vão numerar. Um para comum de dois gêneros, dois para sobrecomum e três para epiceno. Então, por exemplo, vítima aí, dá para vocês verem que vítima eu posso usar tanto para homem quanto para mulher, ou seja, ele vai ser sobrecomum, aí vai o número 2 aí, tá? Borboleta, vocês já estão vendo que é um animal, com certeza é epiceno, então vai ser 3. E por aí vai, tá, pessoal? Vejam qual é cada caso aí, só olhar o assuntinho. A segunda, a alternativa que contém somente substantivo comum de dois gêneros é. Olha, vocês vão marcar a única aí, tá, pessoal? Alternativa que tem a ver com comum de dois gêneros. Aquele caso lá, tá? Em que só vai mudar a letra que acompanhar o nome, tá? Não vão confundir com epiceno e nem com sobrecomum, em que a mesma palavra serve para os dois sexos, mas ela não muda de jeito nenhum, tá? Nesse aí não, é uma palavra que ela não muda, mas o que acompanha ela muda sim, tá? Vejam aí qual é o caso aí, tá? A terceira, assinale a alternativa incorreta, ou seja, vocês vão marcar que está errada aí. Dentista é um substantivo comum de dois gêneros. Será que é? Se for, marquem essa, tá? É para marcar errada, tá? Não é para marcar correta, não.
Tatu macho, tatu fêmea são exemplos de substantivo epiceno. Se for, não marquem ela. Policial é um substantivo sobrecomum. Se for, não marquem ela. Mas se não for, se está incorreta, marquem essa. Macho e fêmea são termos utilizados nos substantivos epiceno. Se isso é verdade, não marque. Se não for, marquem, tá? Então marquem a que está dando uma informação incorreta, uma informação errada aí, tá? A que está dando a informação errada, vocês marquem. Leitura e interpretação de texto. Pessoal, vocês vão olhar um texto, e até um pouco longo, tá? Que tem na reportagem lá um momento de aprofundar, das páginas 18 até 24 do livro de vocês lá de português, tá? Lá ele vai falar sobre o projeto Tamar. Olha, pessoal, eu separei cada questão aqui para vocês, tá? Eu vou explicar com o passo a passo para vocês no outro vídeo, tá bom? Bora parar aqui que eu vou já gravar outro vídeo para explicar para vocês como é que vocês vão resolver essas questões, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, tá? E até breve. Qualquer coisa, gente, pode me procurar no meu PV, tá bom? Obrigado aí, pessoal.